Depois desses louvores, nós vamos abrir nossas Bíblias em vários textos. E o primeiro deles encontra-se no livro de Números, Números capítulo 14. Livro dos Números, capítulo 14. Onde, após os espias sondarem a terra prometida, os 12 espias sondarem a terra prometida e 10 tendo trazido notícias, sim, lá existem comidas boas e muitas comidas, porém somos como gafanhotos perto deles, eles são gigantes, nós vamos morrer. Josué e Caleb disseram que não. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Quando eles anunciam que com Deus eles poderão ser vitoriosos, como resultado disso, o povo quer apedrejar Josué e Caleb. Não conseguiram entender que Josué e Caleb estavam falando por Deus, como mensageiros de Deus, para reafirmar o pacto que Deus tem. Mas o povo rebelde quis de todas as formas se fazer maior. E então vem, agora queridos, no capítulo 14 dos Números, versículos 21 a 24, a palavra de Deus com relação a isto, a rebeldia do povo. Porém, tão certo como eu vivo, versículos 21 a 24. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os desígnios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que como juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram haverá. Porque o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Versículo 21 em destaque. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Temos um outro texto ainda que eu quero que os irmãos vejam, que está em Isaías capítulo 40, versículo 5. Isaías 40, versículo 5. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Outro texto ainda, Abacuque, profeta Abacuque, capítulo de número 2, versículo 14. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E por fim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos nesses textos a repetição da palavra glória com relação a Deus, a glória de Deus. Glória no sentido de que Deus mostra de maneira muito clara o que Ele quer de nós e quem Ele é. No Antigo Testamento são 214 vezes que a palavra glória aparece com relação a Deus e a palavra é kabod, ou kabod, que quer dizer pesado, aquilo que pesa e por pesar deixa uma marca. Sinete. Sinete era ou o anel do rei, ou então um aparelho que tinha em alto relevo a marca, o símbolo do rei, e ele colocava ali então a cera derretida e com o anel ele selava, ele colocava um sinete e imprimia
uma marca, como se faz com couro, como se faz em madeira, né? Deixando a marca em alto relevo. Então a palavra glória, glória de Deus, significa que quando Deus mostra quem Ele é, Ele deixa uma marca em nós. Ele nos deixa marcados para sempre. Ele nos deixa selados com o peso da sua majestade, do seu brilho. No Novo Testamento, a palavra glória aparece 157 vezes, com a palavra grega doxa, que quer dizer esplendor, luz, luz do julgamento. Quando Deus faz o seu julgamento e clareia tudo, deixa tudo claro, não tem como recorrer. É o que aconteceu na cruz do Calvário. O ponto de vista de Deus é muito claro, é muito preciso, é muito explícito. Então nós usamos a palavra doxa, ou brilho, luz. E eu falando de tudo isto, né? E por que essa introdução do texto original? Porque faz muito sentido em tudo que acontece na nossa mensagem, que começa de manhã e terminará à noite. Mostra como que Deus marca o cristão com a sua glória. Então, primeiro ato, é o primeiro texto que nós lemos hoje, no início do culto, Salmo 19, versículo de número 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A primeira marca da glória de Deus foi no ato da criação. Quando Deus criou o mundo, Ele deixou impregnada toda a terra com o esplendor da sua majestade. Deixou a terra marcada com a manifestação da sua majestade, soberania, carinho, misericórdia. Vejam que no ato da criação, Deus coloca tudo no seu determinado lugar, formando uma criação lógica. Deus primeiro fez a luz, depois fez a separação fez as águas, depois a separação das águas doce e amarga, salgada, depois ele fez a separação da terra, depois ele foi geminando a terra, depois foram crescendo as plantas, os animais, e lá no final, no sexto dia, na tarde do sexto dia, ele fez o homem e a mulher. Mostrando então que Deus deixou a sua marca, tudo foi feito por Ele. E se nós formos um pouco mais objetivos, mais claros, o Gênesis capítulo 1, versículo 1, usa um verbo específico para o criar, do nada, barar, do nada existente, não existia nenhum elemento, não existia fogo, ar, terra, água, não existiam nenhum dos elementos da tabela periódica. Deus de nada fez tudo. Colocou o esplendor da sua glória para manifestar a criação, para fazer a criação. Por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, quando fala dos homens que detiveram, eles escondem a verdade pela injustiça, foi manifestado desde o início os atributos de Deus em toda a criação. Atributo de bondade, atributo de misericórdia, atributo de amor, tudo foi derramado sobre os homens no ato da criação. Porém, o homem desobedeceu. O homem quis ser Deus. O homem deu ouvidos à criatura e esqueceu das palavras do Criador. E obedeceu à serpente, em vez de obedecer ao Criador de todas as coisas. E mesmo ali Deus manifesta a sua glória, quando vai ao encontro do homem e pergunta: Adão, onde estás? Mostra o peso, ele imprime em Adão e Eva o senso de responsabilidade. Mas a glória do Senhor mostra-se tão poderosa que, ao invés de matar Adão e Eva, ele implanta uma esperança no coração dos primeiros pais, fazendo no capítulo 3, versículo 15, a primeira profecia a respeito de Jesus.
que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ele imprime a sua glória quando diz que a mulher continuará dando à luz, embora não tivesse filhos lá no Jardim do Éden, mas a bênção que Deus deu no capítulo 1 de Gênesis é que crescei, multiplicai e enchei a terra. E quando vai falar para a mulher, ele vai falar que com dor de partos dará à luz. Mas ele não retirou a bênção, mostrou a glória de Deus quando faz, ele não volta atrás. Também quando vai falar que Adão deverá suar para poder fazer o seu trabalho, ele diz que a terra, que a semente vai continuar sendo objeto da ação direta de Deus. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. O homem teria que cavar a terra e colocar a semente. Deus colocaria poder na semente para que ela sugasse da terra os nutrientes para então a casca cair e a planta nascer e produzir daquela pequenina semente os frutos. É um ato majestoso, glorioso do próprio Deus. O homem pode alterar a semente, mas nunca fará de uma semente uma fruta. Isto é um ato da glória, do poder da glória do Senhor. O ato da misericórdia. O ato de criar o mundo. Mas o homem pecou. E Deus manifesta a sua glória através do plano de salvação. Abram comigo em Provérbios, capítulo 25. Livro dos Provérbios, capítulo 25. Versículo de número 2. Provérbios 25, 2. Provérbios 25, 2, Salomão escreve assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Encobrir, a palavra é aster, que quer dizer, que vem do verbo satar, que quer dizer esconder, ocultar. A glória de Deus oculta, esconde os nossos pecados. Esta era a promessa do seu plano maravilhoso. A minha glória vai ser encobrir, vai ser colocar em cima, deixar os seus pecados embaixo da minha glória. Continua o texto e fala que os reis não, eles querem esquadrinhar e colocar, jogar ao vento estas coisas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 que nós lemos. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A construção desse texto está mostrando que Deus se fez carne, o ato haja luz, o ato criador de Deus se fez carne e habitou, veio conviver conosco na terra, cheio, repleto de graça e de verdade, e vimos a sua glória, vimos o poder que carimba, que imprime em nós a sua glória, através da graça, através da verdade. E vimos a sua glória, vimos a manifestação dessa majestade de Deus no ato de nos dar a redenção dos nossos pecados. E foi graças à graça, a palavra graça quer dizer o ato salvífico de Deus. É Jesus na cruz. Graças, no plural, são outras bênçãos. Chuva, sol, saúde, felicidade, são bênçãos comuns que todos têm, mas a graça no singular é exatamente o que aconteceu na cruz do Calvário. Então diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça, para cobrir, conforme disse no texto de Provérbios, para ficar em cima, a glória de Deus para ficar em cima dos nossos pecados e manifestar então o seu amor por nós. A glória de Deus está impregnando o ser humano pecador com o perdão, com a graça, com a misericórdia. A graça
No momento da graça, na morte do Senhor Jesus, no momento em que a graça é concluída, é encerrada, no último brado de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tudo se acaba e começa toda aquele tremor de terras. No Evangelho de Lucas, capítulo 23. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 23. Nós vemos a glória de Deus se manifestando no ímpio, no exato momento da salvação. Lucas 23, versículo 47. Eu vou ler o 46 e 47. Lucas 23, 46 e 47. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Ele louvou a Deus, porque naquele momento em que Jesus parte, ele deixa a sua marca, ele deixa o seu carimbo na vida do centurião. Ele foi impactado, uma palavra da época agora, impactado. Ele foi marcado em alto relevo. E quando ele viu isso, ele louvou a Deus, ele glorificou a Deus. E expressou, colocou em palavras para aqueles que estavam ao lado, publicou em palavras: verdadeiramente este homem era justo. Não merecia a cruz do Calvário. A manifestação da glória de Deus na criação, a manifestação da glória de Deus no ato de salvação, quando perdoa Adão e Eva, implanta em Adão e Eva a esperança da vinda do Messias, quando ele elabora a salvação, quando ele aplica a salvação na cruz do Calvário e na ressurreição do Senhor Jesus, ele manifesta a sua glória. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo de número 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus, no ato da ressurreição. Mas onde está a palavra glória aqui? A palavra glória está no verbo pertencer, passar a pertencer. Passar a pertencer. É a palavra genestai, que quer dizer foi feito, foi convertido, foi mudado, tornou-se. Guardem essa expressão, foi erguido. Foi erguido. Por que guardar essa expressão? Porque à noite nós veremos, no texto de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14, nós faremos referência à ressurreição, que ele vai manifestar a sua glória nos ressuscitando. Veremos também um pouco mais, daqui a pouquinho, no processo de santificação, que ele nos acolheu. E as 3 palavras podem ter como tradução o verbo erguer. Então, quando tem aqui em Romanos capítulo 7, ele diz da seguinte forma: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Relativamente nós morremos para a lei, mas não morremos, nós temos que seguir a lei. Ela não está nula. Nós temos que cumprir a lei por gratidão, não para a salvação, porque na salvação a condenação da lei foi retirada. Mas ele continua no versículo 4, no capítulo 7 de Romanos: por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. A expressão, se usarmos a possível tradução aqui de pertencer para erguer,
Ele está dizendo como se estivéssemos enterrados e ele nos ergueu para entregar a Deus. Ele nos ergueu do chão, das trevas, da morte eterna, para entregar ao Senhor de toda luz, ao Senhor de toda glória. A glória de Deus na ressurreição de Cristo, que alinhava e deixa bem marcada a nossa ressurreição espiritual aqui na terra. Porque eu não morri, mas eu nasci de novo. Ele me fez nascer de novo, ou seja, eu ressuscitei juntamente com Cristo como uma nova criatura. Paulo, em capítulo 6 de Romanos, fala sobre isso. Se nós morremos, fomos sepultados na morte pelo batismo, nós também revivemos com ele para uma novidade de vida. Então, cabe entender que o verbo pertencer, que nestai, que vem de ginomai, pode significar erguer. Mortos, caídos no chão, ele nos ergueu para entregar ao Pai na ressurreição. Isto se chama glória. A glória de Deus, a marca de Deus, o impregnar de Deus na nossa vida, o carimbar de Deus em alto relevo na nossa alma. O ex-morto eu levanto para entregar ao Pai como seu filho. A partir daí podemos chamar Deus de Abba, Pai. Também a glória de Deus se manifesta quando Ele aplica em nós a salvação. Vejamos, segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Para clarear a nossa mente, para clarear o nosso conhecimento, para a iluminação do nosso entendimento, do nosso raciocínio, para vermos a glória, a marca de Deus na face do nosso Senhor Jesus Cristo. A ação do Espírito Santo que nos leva ao arrependimento e à aceitação da graça. A marca do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, mostrando a nossa morte e que na cruz Jesus nos tomou, nos colocou, nos ergueu e entregou para a glória do Pai. A glória de Deus, o brilho de Deus, a marca em alto relevo de Deus, o peso da majestade de Deus, iluminando o nosso entendimento quando olhamos para Cristo. Que figura maravilhosa esse texto nos traz. Como a glória de Deus é tão bela, é tão profunda. Como a glória de Deus nos ilumina para conhecermos o amor de Jesus. Em terceiro lugar, a glória de Deus, a marca de Deus, o carimbo de Deus na nossa vida. Ele está conosco no processo de santificação. A palavra glória no Novo Testamento, doxa, brilho, clarear, é Deus que clareia, Deus que nos faz entender que somos um só. Nós formamos o corpo do Senhor Jesus. Por isso que nós temos que ser unidos uns aos outros. Por isso que temos que deixar as picuinhas para trás. Por isso que nós temos que jogar fora toda a amargura, cavar, buscar embaixo da raiz de amargura o torrão de terra e jogar tudo isso. Porque Cristo morreu para sermos um só. E vejam bem o que Romanos capítulo 15, versículo de número 7 fala. Romanos 15, versículo 7.
ele vai usar 2 vezes a expressão acolher. Nós vimos que acolher, ressuscitar e pertencer tem como tradução possível o verbo levantar, o verbo erguer. Então vamos ver aqui, Romanos 15, versículo 7. Portanto, ou seja, versículo 5, ora, o Deus de paciência e consolação vos encha com o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, como resultado desta participação divina, mostrando a sua glória para glorificarmos Deus, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Acolher, o acolher, prostalambano, quer dizer levantar. Portanto, levantem-se uns aos outros. Um ajude o outro a ficar em pé, como também Cristo nos levantou do túmulo eterno da morte pelos nossos pecados, para recebermos a glória de Deus. É esta a expressão. Temos que nos levantar uns aos outros, porque todos nós somos débeis na fé. Romanos capítulo 14. Ninguém consegue exercitar a fé 100% todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ninguém consegue ser santo nessa terra. Nós estamos em processo de. Por que será que só eu posso pecar, errar, ser falho, ser fraco, mas o outro não? Quando nós negamos o perdão para o outro, quando nós não esquecemos o pecado do outro, estamos dizendo que só nós podemos ser frágeis. E que a misericórdia divina é apenas para mim e não para aquele outro por quem Cristo morreu também. Ele não, ele tem a obrigação de ser santo 100% ao dia, não eu. A palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Ele diz para todo mundo, não só para este, aquele e aquele outro, mas para todos nós. Vamos prestar bem atenção nisso. Mas ele está falando de levantar, portanto, acolhei-vos, levantem-se uns aos outros, como Cristo nos levantou. A comunhão dos santos é para isso, para nos fazer ficar em pé, para a glória do Senhor. João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro está morto, João capítulo 11, versículo 4, Jesus diz assim, ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ele nos ajuda a enfrentar as enfermidades. As enfermidades que nós temos devem ser usadas para a glória de Deus. É no momento da enfermidade que nós temos a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na escola dominical, tudo aquilo que aprendemos na leitura da palavra de Deus, tudo aquilo que nós falamos em oração para Deus que faríamos por Ele, tudo aquilo que nós aconselhamos os outros a fazerem, é na hora da enfermidade que nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós louvamos a Deus com hinos e cânticos espirituais. A hora da enfermidade não é hora de se descabelar e ficar jogando na cara de Deus, porque é o que foi que eu fiz, como se Deus estivesse errado. Mas o Senhor Jesus nos ensina este princípio,
que a enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morreu. Lázaro morreu. E o Senhor Jesus mostrou depois que Ele é o poder sobre até mesmo quando a enfermidade mata. Ele continua sendo poderoso, não para fazer as coisas absurdas que a internet fala, que pastor fulano fez Beltrano no cemitério, na hora de jogar a terra em cima do caixão, o pastor foi lá, fez um benzimento e o cara saiu de dentro do caixão. Isso é balela, isso é mentira, isso é fake news. Isso é para puxar o tapete dos crentes meia boca. Aqueles que se acham crentes fervorosos, mas vão atrás de falsas doutrinas. O que o Senhor Jesus está dizendo, que a nossa enfermidade, mesmo que gere morte, é para a glória de Deus. E à noite, nós veremos o que acontece, como que a glória de Deus se manifesta no momento do nosso último suspiro. Isso é na mensagem desta noite. Mas ele está dizendo que ele nos ajuda a enfrentar a enfermidade para a glória de Deus. É ali que colocamos em prática tudo que lemos, tudo que ouvimos, tudo que aprendemos e tudo que prometemos e tudo que aconselhamos aos outros. É ali, naquela hora. A glória de Deus enche o nosso coração do próprio Deus. Na hora da enfermidade. João 11 ainda, agora no versículo 40. Versículo 40. Quando ele está falando com a irmã, com Marta, irmã de Lázaro, o princípio que o Senhor Jesus nos ensina é esse no versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Porque ela disse assim: como tirai a pedra? Senhor, ele já cheira mal, já é de 4 dias. Eu não disse que se você acreditasse, você veria a glória de Deus? Neste caso específico, a glória de Deus se manifestou fazendo com que Lázaro ressuscitasse. Mas no caso de Estevão, que nós vamos estudar à noite, no caso de Estevão, a glória de Deus se manifestou na hora que ele morreu. Então, quer sejamos curados ou quer morramos, a glória vai se manifestar. Em último lugar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Os atos de cada um de nós. A Bíblia fala que a glória de Deus se manifesta comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa. As pessoas devem perceber que o homem está marcado por Deus. Lembrando que a palavra, que o verbo, que a palavra glória em hebraico quer dizer aquilo que é pesado, aquilo que é marcado, como se fosse o carimbo, o sinete do rei marcando a cera em alto relevo. Então, comendo ou bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, as pessoas devem perceber que isto é uma marca, é resultado da marca da glória de Deus na nossa vida. O texto que nós vimos pela manhã e continuará à noite, mostra que as marcas de Deus, as manifestações da glória de Deus, estão presentes no ato da criação, no perdão de Adão e Eva, na redenção, no plano da salvação, no ato da morte de Jesus, salvando aquele centurião, na ressurreição de Cristo, nos levantando juntamente com ele, tirando da sepultura e entregando para o Pai. Também na implicação da mensagem, o Espírito Santo que ilumina
para vermos a glória de Deus na face de Cristo, no nosso processo de santificação, na convivência entre os cristãos, onde o verbo acolher também pode ser traduzido por levantar, no enfrentar as enfermidades, nos momentos escorregadios de tentação da vida e também nos nossos atos durante a vida. À noite nós veremos a manifestação da glória de Deus na morte do cristão e na volta do Senhor Jesus. Convido a todos que abram seus hinários no hino 147. Hino 147. Vencendo vem Jesus. Quando a alma seca, exausta, esturricada pelo sol do dia a dia, quando a alma sequiosa, quando para esta alma seca chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Vamos então, o hino 147, cantar louvando ao Senhor. Vamos orar encerrando o culto desta manhã. Senhor Deus, nós queremos agradecer por todos os teus filhos que estão presentes no culto e também em seus lares. Que este corpo de Cristo reunido esteja, Senhor, recebendo de ti a mensagem correta através dos hinos, através dos louvores, dos cânticos e da leitura da tua palavra. Que a tua glória, que a marca da tua presença na vida de cada um de nós, seja luz, tanto para os nossos passos quanto para as demais pessoas e demais atos da nossa vida. Nos acompanhe, Senhor, durante esta manhã e que possamos, Senhor, retornar para o culto da noite, ou no templo, ou no nosso próprio lar, participando, Senhor, da continuação desta mensagem que fala sobre as manifestações da tua glória. Que seja então, Senhor, esse nosso dia para a tua honra e glória e para a glória do Senhor Jesus. Amém. E a graça do nosso amado Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, e a comunhão com o Espírito Santo permaneça no coração de cada um, hoje e para todo sempre. Amém.